dentro do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso e você vai nos ajudar imensamente. E nós também estamos com a meta de atingir 100 inscritos. Então eu peço a colaboração de todo mundo, compartilhe nas redes sociais os nossos vídeos, divulguem também para outras pessoas interessadas em conhecer melhor a Bíblia, para a gente conseguir a nossa meta de 100 inscritos. Hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 37, versículo 1 e vamos até Gênesis capítulo 37, versículo 36. Hoje será o primeiro vídeo de vários em que nós vamos falar de José. Como a história dele é longa, não vai caber apenas em um vídeo, hoje então será apenas o primeiro. A história de José, na minha opinião, é a melhor história de todo o livro Gênesis. E o capítulo 37 conta que Israel, ele estava morando junto com seus familiares, com seus filhos, na região de Canaã, no mesmo local em que o seu pai Isaac morou enquanto estava vivo. José, ele estava com 17 anos de idade e ele ajudava os seus irmãos a pastorear, a apacentar os rebanhos do seu pai, tá? Ele, além disso, lembre-se que Israel, ele tinha filhos com a Bila e com a Zilpa, né? Lembrando que elas eram concubinas de Israel, né? Na época, né? A cultura daquela época, naquele local, admitia que um homem se casasse, né, com mais de uma mulher e também admitia que ele tivesse filhos com as servas de suas esposas. Mesmo assim, os filhos, né, que esse homem tivesse com as concubinas, eles não eram muito bem vistos, apesar de a sociedade da época aceitar que o homem se casasse com mais de uma mulher, tá? Então, os filhos, né, de Zilpa e de Bila, né, as concubinas de Israel, as pessoas acabavam falando mal deles, as pessoas acabavam fazendo comentários maldosos a respeito deles, tá? E José acabava contando tudo para o seu pai Jacó. Assim que algum irmão aprontava alguma coisa, José ia lá contar para Israel o que o irmão tinha aprontado. Isso foi alimentando uma certa raiva por parte dos irmãos de José, que sem dúvida nenhuma era o filho preferido de Israel. E Israel parece que ele não aprendeu com a história, né, da sua própria família, porque Isaac preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó, né, ou Israel. E isso acabou sendo motivo de desavença na família deles. Apesar de ter passado por essa experiência, ainda assim ele acabou mostrando para os demais filhos que ele preferia o filho José. Certa ocasião, ele mandou fazer uma túnica longa, colorida, e deu para José. Isso acabou deixando os irmãos com mais raiva ainda, e deixou os irmãos ainda mais enciumados em relação ao relacionamento que José tinha com o seu pai. O ódio dos irmãos de José chegava era tão grande que eles não conseguiam nem olhar direito na cara de José, eles mal conversavam com José, né? Não é quando a pessoa tem raiva, mas ainda consegue disfarçar, dizer um oi, né? Trocar algumas palavras, trocar um bom dia. Aqui a raiva era tanta de José que os irmãos nem conseguiam olhar na cara dele. E para piorar a situação, José, talvez por inocência, por ainda ter 17
anos, ou talvez mesmo por arrogância, ele começou a ter alguns sonhos premonitórios. O problema maior não estava nos sonhos, a questão é que ele contava esses sonhos para os seus irmãos, tá? O primeiro desses sonhos que é descrito na Bíblia, José diz o seguinte, né, para os seus irmãos: olha, nós todos estávamos no campo amarrando feixes de trigo. O meu feixe, então, ele se ergueu, ele ficou de pé, e o feixe de vocês, então, ficaram ao redor do meu feixe e começaram, né, a se curvar perante o meu feixe de trigo. E os irmãos dele deram risada e começaram a falar: o que você está querendo dizer com esse sonho? Que nós seremos submissos a você, que você vai nos governar, né? Então eles começaram a ficar ainda com mais raiva de José. A Bíblia conta um segundo sonho que ele teve, e ele foi também, acabou contando para os seus irmãos, tá? A diferença é que aqui, além dos seus irmãos estarem presentes, Israel, né, o pai deles, também estava junto, tá? E ele conta então o segundo sonho. Eu tive um outro sonho. Nesse sonho, a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E Israel, então, ouvindo o filho, né, contando o seu sonho e percebendo que os outros irmãos sentiam raiva, ficavam com ciúme dele, Israel acaba repreendendo José, né, dizendo para ele: não, pode parar com esse sonho ali, nada de ficar contando sonho, esse sonho mais besta aí que você está tendo, pode parar de contar esse sonho, né? Isso porque ele foi percebendo que os irmãos estavam com raiva de José. Por outro lado, Jacó, ele percebia que esses sonhos eram sonhos premonitórios, tá? Deus já havia conversado com Abraão, Deus já havia conversado também com Jacó, e Israel, né, Jacó, sabia do que se tratava aqueles sonhos, né? Já sabia que era Deus conversando com José. E é interessante que Deus encontra várias formas de conversar com as pessoas escolhidas, né? Com Abraão, ora ele conversava né, diretamente, tinha vez que ele vinha na forma de um homem. Com Jacó mesmo, ele veio na forma de um homem, começou a lutar com Jacó. E enquanto a José, Deus conversava com ele, passava mensagens para ele através de sonhos, tá bom? Então, depois de repreender José, passou-se então um tempo, e os filhos de Jacó, eles estavam perto de Siquém, apacentando os seus rebanhos, tá? Como o pessoal, né, lá da cidade de Siquém havia sido mortos, né, todos tinham sido mortos pelos filhos de Jacó, ele ficou, né, com medo de represália. Então, como os filhos começaram a demorar a voltar para casa, Israel chama o José e fala para ele: olha, os seus irmãos estão com os meus rebanhos lá perto de Siquém, vá atrás deles, vê se está tudo bem, e depois você vem aqui, volta até mim e me traz notícias, né, de como que seus irmãos estão. José chega até perto de Siquém e ele não encontra os seus irmãos, ele fica ali meio perdido, tá? Então ele se depara com um homem, né? E esse homem percebe que ele está ali meio perdido, e o homem então oferece ajuda para José, né? E José conta: estou procurando meus irmãos, eles deviam estar aqui apacentando os rebanhos do nosso pai, mas eu não encontrei eles. E o homem então diz para José: olha, eu vi realmente uns rapazes aqui cuidando de uns rebanhos, e eu ouvi eles dizendo que eles que eles foram lá para Dotã, né? Que seria uma outra cidade. José, então, ele agradece, né, ao homem e segue a dica que ele deu. Então ele se dirige até Dotã. E realmente os seus irmãos estavam lá. O homem havia
lhe dado uma informação correta, né? Os irmãos de José o avistaram lá ao longe, chegando, e assim que eles avistaram José ao longe, eles começaram a comentar: já vem aquele menino chato falando daqueles sonhos bobos dele, querendo tirar vantagem, querendo humilhar a gente, sabe? Vamos matá-lo, né? Eles começaram a planejar de matarem o próprio irmão. Então eles começaram a falar: vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cisterna, vamos jogá-lo num poço, né? Vamos levá-lo até o deserto, jogá-lo em um poço, e depois a gente fala para o nosso pai que ele foi morto, né? Que ele foi devorado por algum animal. O Rúben, né? Lembre-se que o Rúben era o primogênito de Israel, então, assim, teoricamente, ele deveria, sim, ser o mais maduro, ele deveria ser o líder, né? Ali dos irmãos. Então, ele viu aonde aquilo estava chegando, ele falou: não vamos fazer nada com o nosso irmão, né? Ele vem com esses sonhos mesmo aí meio estranhos, querendo contar vantagem em cima da gente, mas ele é nosso irmão, ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue, tá? Então, não vamos fazer mal a ele, vamos apenas dar uma lição nele, vamos jogá-lo, vamos levá-lo até o deserto, e a gente joga ele em um poço vazio. A ideia de Rúben, na verdade, não era fazer mal algum para José, só que acontece o seguinte, né? Ele também não poderia contrariar totalmente os seus outros 10 irmãos, tá? Porque ele estava em minoria. Então, se os outros 10 irmãos pegassem também raiva de Rúben, né? Percebesse que Rúben estava protegendo exageradamente a José, poderia ser que os outros 10 irmãos também se voltassem a Rúben. Então, o plano de Rúben era o quê? Que o menino não morresse, né? Que José não morresse, e ele sendo jogado num poço. Mais tarde, Rúben pensou: depois eu passo lá no poço, eu resgato o meu irmão e o levo são e salvo para casa, para o meu pai, tá? Então daí, nesse meio tempo, José acabou chegando, né, junto dos seus irmãos. Então, né, eles já tinham planejado que eles iam aprontar com José, então eles tiram aquela túnica que o pai havia dado para ele, eles tiram a túnica longa, né, que ele tinha ganho do seu pai, e então levam para o deserto e o jogam num poço, numa cisterna que estava vazia, né? Até aí o plano, né, de Rúben estava dando certo. Rúben então voltou a apacentar os rebanhos, né, do seu pai, esperando, né, chegar entardecer, né, esperando o tempo passar para que ele fosse então no poço resgatar o seu irmão. Acontece que os outros, né, os demais, pararam para comer, e enquanto eles estavam comendo, né, uma caravana de mercadores ismaelitas que vinham de Midian e que estavam indo para o Egito, né, para vender os seus bens, para vender as suas mercadorias, eles estavam passando ali por perto, né? Eles estavam vindo em direção aos irmãos de José. Então Judá, ele teve uma ideia. Judá pensou assim: mas por que a gente vai matar o nosso irmão, né? O que a gente vai ganhar se a gente matar o José? Vamos fazer o seguinte: está vindo essa caravana, vamos vendê-lo para esses mercadores. Daí, além da gente se livrar desse menino chato, ainda a gente consegue ganhar uns trocados. E assim que os mercadores chegam, então eles tiram José do poço e acabam vendendo José por 20 peças de prata a esses mercadores ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito, tá? Nisso o Rúben então estava, né, fingindo que estava apacentando os rebanhos do pai. Ele vai então para o poço para resgatar José. Chegando lá no poço, ele não vê José, né? Ele tinha sido vendido para os mercadores.
Então ele fica apavorado, né? E ele começa a dar uma bronca nos demais irmãos, né? O que vocês fizeram com José? Onde que está ele agora, né? O que nós vamos fazer? Os irmãos, então, de José, eles pegam um bode, né? Eles matam esse bode, pegam a túnica longa de José, que tinha sido, que ele havia recebido de presente do seu pai Israel. Eles então mergulham, né? Eles sujam a túnica dele totalmente de sangue, e eles mandam então a túnica para o pai deles com o seguinte recado: achamos isso, por acaso o senhor reconhece essa túnica? Né? Essa túnica é a do seu filho. E Jacó, né, Israel, quando ele vê a túnica, ele tinha dado a túnica, é claro que ele reconheceu e viu a túnica cheia de sangue, né? E assim ele começa a chorar copiosamente. Meu filho morreu, ele foi devorado por um animal. Meu filho José, meu filho preferido, foi despedaçado. E o sofrimento dele era tão grande, o choro dele, a tristeza dele não tinha fim, que nada e nem ninguém conseguia consolá-lo, né? Ele até falou que preferia morrer, né? Eu vou chorar até eu morrer, né? Eu vou chorar até ser levado para baixo da terra, tá? Enquanto seu pai estava ali chorando por José, nesse meio tempo a caravana, né, dos mercadores dos caravanas dos mercadores ismaelitas, eles chegam até o Egito, tá? E lá esses mercadores vendem José para um homem, para um egípcio chamado Potifar, tá? Ele é vendido como escravo, como servo para esse Potifar. E esse Potifar era uma pessoa, ele era importante no Egito, ele era também conhecido, e ele também conhecia pessoalmente o faraó, tá? Porque ele era um oficial do faraó, ele era capitão da guarda do faraó, tá? E hoje nós vamos deixando a história por aqui. No próximo episódio, a gente não vai falar de José, porque, como eu disse, né, já desde o início, nós estamos seguindo a Bíblia e as histórias na ordem que elas vão aparecendo. Então a Bíblia, no próximo capítulo, no capítulo 38, ela fala de Judá e de Tamar, então deixa um pouquinho José de lado. Então nós veremos a história, mas também assistam, porque é uma história muito boa, essa de Judá e de Tamar. E depois nós retomaremos, continuaremos a saga aqui de José e vamos ver o que vai se passar, como é que ele vai se livrar dessa, se é que ele vai se livrar dessa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos. Só não se esqueçam de se inscrever e de indicar os nossos vídeos para outras pessoas, para a gente atingir a marca ali de 100 inscritos, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.